Senhor Jesus. Ele fala: tudo é possível ao que crê. Amém? Aleluia. Declare vitória sobre a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti.
Meus queridos irmãos, muitas vezes enfrentamos lutas e dificuldades e às vezes pensamos que não vamos resistir na caminhada cristã, mas nós vamos chegar lá. Pela graça de Jesus, nós chegaremos à vida eterna com o Senhor. Amém? Amém. Graça maravilhosa de Jesus. Sem ela, Pai, nós não conseguiríamos, ó Deus, vencer as lutas e provações aqui nesta terra, Pai. Foi somente pela graça, pelo grande amor do Senhor nas nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por essa graça, esse favor que nós não merecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, muito bom dia a todos vocês que estão participando conosco desse estudo bíblico. Hoje vamos dar continuidade ao que foi começado na semana passada pelo nosso missionário Felipe, onde ele disse que existem 3 leis para o povo de Israel: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. A graça não anula a lei moral, mas a lei civil e a lei cerimonial para nós, gentios, ela não tem validade nenhuma. Que nós possamos estar atentos à continuidade desse estudo. Hoje o Felipe vai falar a respeito da doença dos Gálatas, que atingiu aquele povo e que atinge as nossas igrejas hoje. Vamos descobrir que doença é essa. Vai, Felipe, é com você. A graça, a paz, irmãos e irmãs, nós queremos dar a você boas-vindas neste momento de escola dominical, que o Senhor possa continuar
falando ao seu coração, revelando verdades profundas à sua vida, que você possa experimentar, né, da graça de Deus abundantemente sobre o seu coração, sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. É o nosso desejo que você seja edificado na palavra de Deus. Semana passada nós estivemos falando a respeito do conceito da graça em oposição à lei. Existe mesmo essa oposição? Nós podemos estudar que a lei, como é colocada na palavra de Deus, tem um sentido, um significado muito importante para nós. A lei nos aponta para Deus. Ela nos leva a compreender quem é o nosso Deus, como é o nosso Deus. E ela tem um sentido, uma função também de nos mostrar o nosso pecado, a nossa condição de pecador, e nos aponta para Cristo. Nós percebemos através da lei que nós não temos condição de agradar a Deus. Somente Deus, através do seu Filho Jesus, poderia nos resgatar dessa condição. E Jesus veio, pagou o preço pelas nossas vidas e nos garantiu a vitória sobre o pecado, sobre a morte e também sobre a lei, derramando da sua graça sobre nós. Estudando o livro de Gálatas, nós percebemos algo que estava acontecendo naquela igreja que nós precisamos hoje, né, ter muito cuidado. Esse conceito da igreja de Gálatas, muitos estudiosos, eles chamam de a doença dos Gálatas. E isso é muito bem relatado nos textos, no capítulo 3, capítulo 2, capítulo 4 de Gálatas, quando fala que a preocupação de Paulo era que os Gálatas estavam passando rapidamente do evangelho que foi pregado por Paulo, da graça de Deus, para os rudimentos da lei. O que acontece? Né? As situações, elas são chamadas, então, essa doença se torna perniciosa. Ela rapidamente contamina toda a igreja. Gálatas capítulo 5, versículo 9, Paulo vai falar, olha, cuidado, um pouquinho desse fermento aí leveda toda a massa. E ele precisava então agir com energia, com rapidez, para que aqueles irmãos e irmãs não se tornassem cristãos judaizantes e deixassem de experimentar a alegria da salvação que vem somente de Jesus. Essa doença, ela se baseia no fato de que aqueles irmãos e irmãs estavam sendo assediados para passar do evangelho de Cristo para um outro evangelho. Estavam misturando o evangelho de Cristo com a lei de Moisés, estavam fazendo um blend com a graça de Jesus, com algumas pitadinhas da lei. Eles não deixaram de crer em Cristo, mas achavam que tinham que praticar a lei para poder ter, a sua salvação. Somente crer em Jesus não era suficiente. Somente a obra de Jesus não é suficiente. Isso é o mesmo de dizer que Jesus morreu em vão, que o seu sacrifício na cruz não era o necessário. Precisava de alguma coisa a mais. Precisamos acrescentar alguma coisa a mais. E isso é algo terrível para nós, irmãos e irmãs. Era terrível para aquela igreja, para aquelas igrejas, para aqueles irmãos. E também terrível para nós. Precisamos ter fé, mas precisamos praticar a circuncisão. Precisamos ter fé, mas precisamos praticar as festas. Precisamos ter fé, mas precisamos praticar os rituais. Precisamos ter fé, mas precisamos guardar o sábado. Precisamos nos batizar no Jordão, nós temos que peregrinar até Jerusalém. Tem que ter essa e essa conduta, você tem que obedecer esse e esse ornamento, porque senão você não vai ser salvo, senão Deus não vai se alegrar com você. Cuidado, queridos. Você aceitou Jesus como o único salvador da sua vida. Mas se você não usar determinadas roupas, se você não ouvir determinados tipos de música, se você não seguir um determinado critério de ser cristão, você não vai ser salvo. Nada que nós fazemos pode nos levar à justificação. Nada, querido, nada. Nada que você possa fazer vai poder agradar a Deus. Porque não há nada em nós que pode agradar a Deus. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não merecemos a salvação. Não temos condição nenhuma de ganhar essa salvação. Por isso Jesus veio e nos deu de graça. Porque nós não merecíamos. Tentar ganhar a salvação de Deus por merecimento próprio é se colocar debaixo da lei e anular totalmente o sacrifício de Jesus. Dizer então que você crê em Jesus, mas precisa fazer isso, queridos, é a mesma coisa de dizer que só Jesus não é suficiente. E essa era a doença dos Gálatas. Perceberam então que nós estamos com essa mesma contaminação dos Gálatas, nós estamos expostos a essa doença. Quando nós sentimos que Deus está zangado, quando nós não seguimos o padrão da lei. Olha, Deus vai ficar zangado com você. Deus vai se aborrecer com você se você não seguir o padrão da lei.
Mas, ó, se você seguir o padrão da lei, se você cumprir as ordenanças, Deus, ó, tá feliz contigo. Quando você faz boas obras, Deus se alegra. Quando você não dá esmola, Deus fica triste com você. Então isso, queridos, é um indício de que nós estamos, né, caminhando nessa doença dos Gálatas. Quando nós não cumprimos os mandamentos, Deus nos castiga, né? Eu estou passando por esse problema porque Deus, né, porque eu deixei de cumprir, porque eu fiz alguma coisa errada. É como os amigos de Jó. É como aquelas pessoas que acham que a condenação, a doença, a punição é uma culpa pelo pecado. Os discípulos falaram isso com aquele homem que estava cego e falou assim: quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E olha, Jesus fala: nenhum dos dois. Isso aí é para que se manifestasse a glória de Deus. É para que eu encontrasse com ele no meio do caminho e revelasse que eu sou o Salvador, que eu sou o curador, que eu sou o Senhor sobre toda a doença, sobre toda a carne. Entende, queridos, que a graça de Deus ela foi dada independente das nossas condições. Quando nós cumprimos, Deus nos abençoa. Ah, sim, não, aquele irmão é um varão abençoado, porque ele ora de joelho durante 6 horas por dia. Aquele irmão é um irmão abençoado, porque ele jejua um mês inteiro. Aquela pessoa é uma pessoa abençoada, porque ele já leu a Bíblia 999 vezes. Querido, cuidado, porque nós estamos associando a bênção de Deus com práticas de justificação da lei. Quando nós fazemos alguma coisa, nós somos mais abençoados. Deus não tem filho prediletos. Não. Ele não ama mais alguém ou menos alguém. Ele nos amou e pronto. Acabou, queridos. A vida cristã, então, quando nós estamos assediados, nós estamos submetidos às doenças dos Gálatas, ela se torna uma coisa pesada, uma coisa cansativa. Ah, eu tenho que ir para a igreja de novo. Ah, o pastor vai pregar de novo. Ah, aquele irmão está falando a mesma coisa que falou do domingo passado, não é possível. As mesmas músicas, ah, nada muda. Por quê, queridos? Porque nós estamos agora querendo agradar nós mesmos. Nós estamos querendo justificar nós mesmos. Cuidado, que esse é um princípio da doença dos Gálatas. Avalie a sua vida. Nós pensamos que apenas super crentes podem viver a vida cristã. Não, somente irmã tal, que é irmã da oração, da revelação, Deus tem um propósito especial para ela. Você está com um problema? Não, eu vou levar até o pastor pastorar. Você está com uma dificuldade? Não, eu vou levar até o irmão, que a irmã vai resolver. Queridos, presta atenção. A graça de Deus ela foi revelada a todos nós, independente. Agora, é claro, queridos, tem pessoas que buscam mais, pessoas que se aproximam mais de Deus, mas essa aproximação de Deus ela não está restrita para um grupo de pessoas especiais, não. Essa aproximação ela está livre para todos nós, o véu foi rasgado, todos nós temos livre acesso ao Pai. Alguns fazem bom uso desse acesso, outros não querem nem saber, queridos, e aí é um conceito que nós precisamos trabalhar em outro momento, que é o conceito de filhos. Aquelas pessoas que são aceitas na casa, mas querem ficar sentadas no chão. Já percebeu isso? Quando você chega na casa do seu pai, a pessoa fala assim: ah, não, eu vou comer aqui no chão mesmo. Não, querido, você está sentado na casa, você tem um lugar reservado. Você tem um lugar reservado na mesa. Lembre-se disso, querido. Deus tem um lugar para você. Você não tem que ficar se sentindo pegando esmolas. Você não, queridos. Isso era a lei que falava. Aquela mulher cirofenícia, ela fala: olha, até os cachorrinhos eles comem da mesa, do que cai da mesa. E Jesus fala para ela: olha, a lei faz isso, ela separa as pessoas. A lei fala que só o judeu deve receber. Mas eu te amo pela graça. Vai, sua filha está curada. Pode ir. Por quê, queridos? Olha, eu nunca vi tamanha fé. As pessoas entenderem, queridos, que a lei separa, a lei divide. Muitas vezes, queridos, nós estamos com essa doença dos Gálatas porque nós não nos sentimos qualificados. O pastor fala pra gente assim: meu irmão, você vai liderar aqui a vigília de oração. Não, pastor, não, misericórdia, estou com tanta tribulação na minha vida, com tanta dificuldade. Querido, presta atenção, não é você, não é o que você sabe fazer de bem, é aquilo que Jesus fez por você. Você não se sente muitas vezes amado. Ah, porque eu vim aqui, ninguém falou comigo. Ah, ninguém deu a paz do Senhor para mim. Ah, essa igreja não presta. Queridos, presta atenção. A maior obra do cristianismo foi o Jesus que te amou. Independente se alguém fala com você ou não. Paulo ficou quantos anos esquecido lá na sua cidade lá. Ninguém foi lá falar com ele. A irmã Adélia falou sobre isso alguns domingos atrás. Mesmo assim, ele permaneceu estudando, ele permaneceu firme na fé, porque, queridos, ele entendeu que a graça não é manifesta nas pessoas, a graça se manifestou em Jesus.
A graça não se manifesta nos seus títulos, nos seus reconhecimentos, não, queridos. Isso ofusca Jesus. Na verdade, queridos, quanto menos você buscar a glória dos homens, mais você consegue entender e compreender a glória de Deus. Existe uma oposição, queridos, né, entre lei e graça, no sentido de que quando buscamos fazer as nossas coisas pelo nosso próprio esforço, nós estamos caminhando contra a graça de Deus. Ou cada vez menos dependendo de Jesus e cada vez mais dependendo do nosso próprio esforço. Lei, então, ela tem esse sentido. Lei poderia ser colocado lei igual a esforço próprio. Dentro do contexto da carta de Paulo, lei está sendo dizer que é esforço próprio. Presta atenção no que aconteceu com aqueles irmãos e irmãs nos Gálatas. Os judeus chegaram para ele e falaram assim, ó, vocês precisam se circuncidar. Vocês creem em Jesus, mas olha só, se vocês não se circuncidaram, vocês não podem chegar aqui na sinagoga, não. Vocês não podem ter acesso aqui ao nosso povo, porque o nosso povo, todo mundo aqui é judeu. Aqui a gente come comida separada. Não, aqui nós temos um ritual. Você trabalha no sábado? Não pode, não. Aqui agora você, né, porque você faz parte. E presta atenção, queridos. Jesus não nos salvou para nos tornarmos judeus. Jesus não nos salvou para nos tornarmos membros de uma afiliação. Jesus nos salvou para sermos herdeiros de Deus, cidadãos do céu. E presta atenção, no céu não tem essas barreiras denominacionais. Elas são importantes, elas são necessárias, porque elas falam de um grupo de pessoas que se reúnem em um determinado contexto para cultuar. Mas mesmo dentro da igreja metodista, você vai numa igreja metodista, eu estou hoje aqui no Rio de Janeiro, ontem eu tive a oportunidade, né, de participar de um culto na igreja do Catete. Que linda igreja, queridos, que história maravilhosa. Mas são cânticos diferentes, é uma palavra diferente, é um contexto de culto diferente. E, queridos, presta atenção, mesmo sendo igreja metodista, nós não podemos querer que tudo seja a mesma coisa. As barreiras denominacionais, elas devem sumir, desaparecer diante do amor de Deus pelas nossas vidas. Então, quando nós estamos falando de lei, nós estamos falando de esforço próprio, justiça própria. Jesus fala, né? O próprio Deus fala na sua palavra que a nossa justiça é considerada para Deus como o quê? Trapo de imundície, não serve para nada. Não serve para nada. Paulo, então, ele recebe essa designação, ele dá essa designação. Toda vez que Paulo fala de lei, ele está falando de esforço próprio, justiça própria. Nós começamos, então, a barganhar. Nós queremos querer o mérito de Deus através daquilo que eu faço. Nós queremos achar que bênção deve ser conquistada pelas obras. Nós devemos ser mais abençoados se nós cumprirmos determinadas ordenanças. Deus tem uma obrigação de nos abençoar porque eu sou justo, porque eu cumpri, porque eu fiz, porque eu entreguei meu dízimo. Agora Deus tem que abrir as janelas do céu sobre a minha vida. Queridos, cuidado, cuidado. Isso cria um grande mal no coração do crente da igreja, porque isso vai se disseminando. Esse é o pequeno fermento que vai disseminando todas as coisas. Porque se um irmão conseguiu comprar o seu carro, e a igreja começa a entender que comprar esse carro significa ser abençoado, o irmão que está andando de bicicleta, que vai de ônibus, que está a pé, ele se sente menos abençoado por Deus. Entende? Aquela irmã, aquele irmão que tiveram um filho saudável, cheio de bênção, cheio de alegria, a igreja fala assim, não, esses irmãos estão debaixo do favor de Deus, estão debaixo da graça de Deus. Aquela irmã que teve o seu filho que nasceu com dificuldade, ou então que faleceu mesmo no ventre, ela se sente menos amada por Deus. Entende, queridos, como que é difícil? Aquela irmã, aquele irmão que tem um casamento diante das pessoas totalmente abençoado, não aquele casamento, aquela casa, aquela família, são abençoados por Deus. E a irmã que tem sofrido, lutado, orado pelos seus filhos, tem tido dificuldade com seu esposo, aquele irmão que tem dificuldade para pagar as suas contas, que tem trabalhado, que tem buscado, ele se sente menos abençoado por Deus. Entende como que essa mensagem ela pode ser perniciosa para a igreja? Essa doença dos Gálatas pode contaminar toda a igreja. E nós começamos a criar esferas, estratos, né, de crentes, né, crentes mais crentes que os crentes, crentes menos crentes, crentes intermediários, crentes históricos. Não, queridos, não existe isso. Não existe isso. Ou você crê em Jesus para a sua salvação, ou não crê. O resto, tudo, é balela. Porque não interessa, queridos. Quantas vezes você leu a Bíblia para a sua salvação?
Você lê a Bíblia para sua edificação, mas para sua salvação simplesmente você creu em Jesus e acabou. Não interessa se você conhece os 500 livros, os hinos do Inário de cor. Isso não vai te ajudar em nada para a sua salvação. Pode te ajudar na sua edificação. Pode te ajudar na sua devocional. Mas para a sua salvação, simplesmente crer em Jesus é o suficiente para a sua vida. Nós passamos a lidar com Deus muitas vezes pelo nosso merecimento, pela meritocracia. Eu mereço Deus. Eu sou tão bom. Eu sou tão bom. Olha, eu não sou como um desses, né? Eu entrego a minha oferta, eu sustento esta obra. Queridos, cuidado. Porque quanto mais nós achamos que somos, menos dependemos de Cristo. E aí, o nosso final é mais trágico. Nós passamos a depender das obras quando? Quando a obra da cruz já não faz diferença no nosso dia a dia. Tanto faz. Sabe, se Jesus morreu, se não morreu, eu peco mesmo, eu engano mesmo, eu falo mentira mesmo. A obra de Jesus na cruz não faz nenhuma diferença para mim. E aí é quando eu começo a me justificar pela lei. Depois eu vou lá e peço perdão. Depois eu vou lá e entrego minha oferta. Meu dízimo é o maior da igreja, o pastor vai me aceitar. Cuidado, queridos. Você está vivendo pela lei. O pastor pode te aceitar. Mas será que Jesus Cristo... Quando nós começamos a crer que nós fomos salvos para a graça, mas a santificação vem pelo meu esforço. Olha, eu creio em Jesus, Senhor, para a minha vida. Mas para me santificar eu preciso orar 3, 4, 5 vezes por dia. Não, John Wesley fala que se você não orou tantas vezes por dia, se você não leu a Bíblia, então você, queridos, presta atenção. Nós temos irmãos e irmãs que têm uma rotina de vida, que têm uma história de vida, que muitas vezes é difícil. São costumes, são regras, são coisas que nós não conseguimos fazer. Eu gostaria muito, queridos, de poder jejuar como alguns irmãos, orar como alguns irmãos, passar a minha vida como lendo a Bíblia com alguns irmãos, estudar bastante, folhear, compreender a Bíblia, mas isso, queridos, não determina a minha salvação. Não vai determinar o quanto mais eu sou santo. Não, queridos, não. Presta atenção, você é santificado pela graça de Deus. É através de Jesus, não é pelo que você faz, é aquilo que Jesus já fez pela sua vida. A vitória contra o diabo e o pecado, ela é conquistada pelo esforço. Aquele jovem, aquela jovem, né, que está namorando e tem aquela coisa do corpo, né, aquele fogo passando. Não, eu não posso, eu tenho que me controlar, eu tenho que me controlar, eu tenho que me segurar. Queridos, presta atenção. Isso é muito perigoso, porque em algum momento você pode fraquejar e vai pecar. Quando você depende da graça, você fala assim, eu amo a Jesus e Jesus é que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu mesmo, se dependesse de mim, eu já tinha pecado, eu já tinha errado, eu já tinha feito. A vitória ela é recebida pela graça. Efésios 2, capítulo 2, versículos 8 e 9. Nós recebemos mediante a fé em Cristo Jesus. Existe um sentimento de culpa, de condenação. É quando nós estamos na lei. Não, hoje eu não estou muito crente, não. Já ouviu isso? Hoje eu não estou muito santo, não. Hoje eu estou quase pecando. Cuidado, querido. Porque isso é sentimento de culpa, é condenação. É o diabo falando para você, você não presta, você não serve. Deus não está contigo. Você não é amado do Pai. Você pensa que não merece a bênção de Deus. Realmente nós não merecemos. Por isso nós devemos viver pela graça de Deus. Por isso nós devemos viver sujeitos à graça de Deus. Nesse contexto, queridos, existe então uma diferença entre lei e graça. Na lei, você deve merecer para receber. A graça nós recebemos mesmo não merecendo. Apenas as pessoas boas podem receber a atenção de Deus na lei. Isso é uma grande contradição, porque a graça é justamente para quem não merece. Lei significa que tudo depende do homem e da sua obediência. Cumpriu a lei, cumpriu a ordenança. Agora a graça significa que tudo depende de Cristo e da obra realizada na cruz. Entende a diferença, querido? A lei, ela exige justiça. A graça, ela concede justiça. A lei, ela fala assim, olha, uma vez que eu cumpri a lei, eu sou justificado. A graça é diferente, eu não tenho condição, eu não tenho como fazer isso. E Jesus fala assim, mas eu te aceito, porque eu te amo. Lei é você olhando para você mesmo. Graça é você tirar os olhos de você e colocar os seus olhos fitos no autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo.
Cristianismo não é, então, graça mais lei. Não, o cristianismo é 100% graça. 100% graça, é totalmente Jesus. Ou é totalmente Jesus ou não é nada. Porque se você coloca mais alguma coisa, você está anulando Jesus. Você está dizendo que Jesus não é suficiente. Romanos 10, capítulo 10, versículo 4 diz que o fim da lei é Jesus Cristo. Quando nós estamos em Jesus, a lei já não precisa mais. Porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Entende, queridos? Porque agora nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos de Jesus. Essa é a obra redentora. Isso, queridos, é o Evangelho de Cristo. Isso que as pessoas não entendem, isso é loucura. Como pode uma pessoa que é pecadora, que fez e aconteceu, agora está na igreja, santinho lá, como que pode? Porque isso é obra da cruz, não é a pessoa, é Jesus. Entende, queridos, que não é você. Não são seus méritos, não são seus dons, não são seus talentos. Não é nada disso que vai fazer Deus te agradar de você. É Jesus, é a obra de Jesus, é aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pela sua vida. Só que nós precisamos entender uma coisa, um conceito muito importante, que é a graça e a liberdade cristã. Paulo orienta aqueles irmãos sobre o risco de usar a liberdade para dar ocasião à carne. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Podemos compreender que a graça não é viver fora da vontade de Deus. De igual forma, cumprir os mandamentos não significa viver a vontade do Pai. Não é porque eu vesti aquela roupa cerimonial que o meu coração está ali. Eu lembro muito de um episódio de um desenho, Os Simpsons, em que o pai, o Homer, está no culto e durante o culto ele está ouvindo um jogo. Ele estava de terno, ele estava assistindo o culto, ele estava sentado na igreja, mas o seu pensamento, o seu coração estava em outro lugar. Ele estava vestido com roupa de igreja, mas o seu coração, o seu pensamento, a sua vida, o seu sentimento estava em outro lugar. Perante as pessoas ele estava muito bem ali, mas a sua vida estava totalmente distante. E é justamente isso que significa você querer viver pela lei em detrimento da graça. Você veste uma roupa de crente, você bota uma cara de crente, você fala palavras de crente, mas o seu coração está em outro lugar. Por isso Jesus fala que o homem, quando ele olha para uma mulher com desejo impuro, ele já pecou com ela. Porque não é simplesmente você chegar e fazer. Não, se o seu coração não está totalmente convertido a Deus, você já está pecando. O crente não mata, porque nos mandamentos está falando não matarás. Mas aquele, não, se eu pudesse, né? Tem muito crente que ainda tem esse desejo de matar no coração. Tem muito crente que ainda fala que bandido bom é bandido morto, porque não converteu o seu coração a Jesus. Então deixou que a graça de Deus, que alcançou o pecador, também alcance aqueles que estão necessitando ali. Tem muito cristã que acha que está acima das coisas. Porque não, eu sou regenerado, então agora eu posso, eu sou aquilo que acontece, eu sou um cidadão de bem. Presta atenção, queridos. Para Deus não existe isso. Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Talvez diante das autoridades, diante das coisas, você pode até se apresentar muito bem. Mas diante de Deus, como você tem se apresentado? Quando eu fui morar em Ares, 2009, 2010, eu tive uma experiência que para mim eu considero como sendo muito parecido com a experiência de Pedro, né? Quando ele teve aquela visão do lençol, estava lá na cidade de Jope, na casa de Simão Curtidor, e aquilo transformou a minha vida, a minha forma de lidar com a religiosidade que até então eu vivia. Eu estava no culto, durante a semana, era uma quarta-feira, e na hora da pregação, o pastor da igreja ele chamou um irmão que iria trazer a mensagem naquela noite. E na hora que o irmão chegou até a frente da igreja para pregar, ele estava de bermuda, camiseta e chinelo. Queridos, eu não lembro o que foi pregado naquela noite, eu não lembro nenhuma palavra que ele falou, mas eu lembro com nitidez o chinelo branco que ele estava usando, era um modelo tipo Raider. Eu lembro com nitidez esse chinelo. E Jesus falou comigo, olha, presta atenção, olha o tanto que você está dando mais importância à forma do que à palavra de Deus que está sendo pregada. É claro, queridos, que nós precisamos ter zelo com a causa de Deus. É claro que nós precisamos ter zelo com aquilo que está sendo falado. Mas presta atenção, queridos. Não é a forma como nós nos apresentamos que vai determinar a graça de Deus. Não. A casca. Isso tudo vai passar.
Apocalipse fala que eis que tudo se fez novo, tudo se fez novo. Essa forma de crente, queridos, ela pode ser diferente. Você pode chegar numa igreja na África e ter uma outra forma de ser crente. Vai chegar nos Estados Unidos e ter uma outra forma de ser crente. Você sai daqui do Espírito Santo e vai para São Paulo, é uma outra forma de ser crente. Não existe uma forma específica e ideal, não. O que Deus está olhando é o seu coração. Nós precisamos zelar pela decência e a ordem do culto. E eu sou muito zeloso com isso, queridos. Mas eu comecei a entender, queridos, que não é pelo fato de eu estar de terno ou estar de calça que vai fazer com que Deus fale através de mim. Não. É quando o meu coração está na dependência de Jesus. Jesus tem livre acesso para me usar como instrumento da sua graça. Então, queridos, isso foi um choque muito grande para mim. Um choque muito grande. Porque eu cresci dentro de uma concepção de que para ser crente tem que usar determinadas roupas. Para ser crente tem que fazer determinadas coisas. Crente não vai em determinados lugares. Crente não faz isso, não faz aquilo. Queridos, a gente cria certas coisas no nosso coração, na nossa vida, que fala que se eu não fui nesses lugares, se eu não fiz essas coisas, se eu não... então Deus tem que me aceitar. Isso é justificação pela fé. E cuidado, querido, porque a liberdade cristã não nos dá ocasião para pecar. Não é porque agora a graça veio que agora eu posso fazer qualquer coisa. Não, a graça veio, eu posso fazer qualquer coisa. Não, porque é justamente isso. Quanto mais nós dependemos de Jesus pela graça, mais nós queremos agradá-lo, mais queremos nos parecer com ele. Outra questão que é muito importante, queridos, que eu quero abordar com os irmãos, é quando nós deixamos deliberadamente de participar dos meios de graça, porque nós nos consideramos sem condição. Olha que terrível. Você já deparou com algum irmão ou alguma irmã, ou até mesmo você, né, que de uma forma até muito espiritual, assim, né, recusa ser do Senhor? Não, hoje não, hoje não. Queridos, presta atenção. Você recusa porque você não está digno, você se considera indigno. E a palavra do Senhor fala que aquele que toma do corpo e do sangue indignamente será réu do corpo e do sangue. Cuidado, queridos. Porque a obra que Jesus fez na cruz do Calvário foi para nos dar vida, não foi para nos dar condenação. Se você analisar o texto de Coríntios que fala sobre isso, aqueles irmãos e irmãs de Coríntios, eles estavam se embebedando, eles estavam dividindo a igreja, porque uns tinham para comer e outros não tinham nada, eles chegavam primeiro, enchiam a barriga. Então, quando você pega a ceia do Senhor e trata ela de uma forma indigna, você vai ser condenado por isso. Mas presta atenção, queridos, nós não temos condição de nos apresentarmos dignos diante do Senhor. Por isso, precisamos participar da ceia. Porque através da ceia nós temos comunhão com Cristo no seu corpo e no seu sangue. E dos meios de graça mais importantes que nos leva a compreender o sacrifício e o amor de Jesus é onde nós deixamos de participar, porque achamos que não estamos dignos. Justamente, querido, você não vai estar digno nunca. Não está digno nunca, porque você é pecador, como eu e você somos pecadores. Por isso devemos participar da ceia, não devemos deixar nunca de participar da ceia. Prepare a ceia na sua casa, você que não está podendo ir na igreja. Participe da ceia sempre, porque a mesa está posta. Você precisa realmente examinar como tem sido o seu comportamento. Se você tem vivido na prática do pecado ou não. Mas, queridos, não deixe de participar da ceia, porque a ceia revela Jesus para você. A ceia te mostra que você é amado, a ceia te mostra que você foi perdoado. A ceia demonstra a graça de Deus para a sua vida. Você não pode deixar de participar deste importante meio de graça. Será que em algum momento nós vamos realmente estar totalmente dignos de participar dessa mesa? Somente pelo corpo, cobertos pelo sangue do Cordeiro, é que nós temos acesso ao Pai. Esses artifícios são utilizados muitas vezes pelo inimigo para nos distanciar da graça divina e nos aprisionar no pecado e na lei. A liberdade proporcionada pela graça, ela nos leva a Jesus e não ao contrário. Nossas escolhas são pautadas em Jesus e não nos nossos próprios desejos carnais. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu fico parecido com Ele. É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é poderoso para nos salvar e Ele é abençoador, recompensador daqueles que creem nele. Nossa vida, então, ela começa a corresponder aos ensinos de Jesus, porque nós estamos nele. Ele é a fonte, Ele é a videira verdadeira. Você está firmado em Jesus, você começa a beber da seiva que vem do caule que é Jesus.
Você agora deixa de praticar certas coisas. Não é porque a lei está mandando você praticar, mas é porque você quer agradar a Jesus. Você muda o seu comportamento, a sua forma de viver, porque a lei está mandando, porque a igreja está ordenando, não, porque agora você quer agradar a Jesus. Muitas pessoas me perguntam, por que você não bebe? Por que você não fuma? A lei tem, a igreja tem as suas ordenanças em relação a isso, principalmente a bebida. Mas, queridos, muito mais do que aquilo que a igreja está falando para você fazer, preste atenção, como você pode agradar a Deus nesta área. Como você pode agradar a Jesus que te salvou, que te libertou, te redimiu, te salvou com a sua graça nessa área. Muito melhor, muito mais importante do que agradar os homens é agradar a Deus. Busque agradar a Deus. Pergunte para ele, Senhor, isso é agradável ao Senhor? Pergunte para Deus, eu posso fazer isso? Querer viver pela lei é buscar a própria justiça, o próprio mérito. Quanto a isso, Gálatas 5,4 nos diz que estamos separados de Deus, pois não confiamos em Jesus. Aquele que se coloca debaixo da lei, ele está totalmente separado de Jesus. Por quê? Porque ele não vai confiar em Jesus somente para a sua salvação. Então, cuidado, queridos. Quanto mais você se apega à lei, aos méritos, à sua própria justiça, muito mais você vai estar separado de Jesus. Qual é o remédio, então, para essa doença dos Gálatas? O remédio para essa doença é um remédio simples, muito simples. Em muitas igrejas ainda permanece a crença de que devemos praticar boas obras para sermos justificados. Devemos ter um bom comportamento para sermos santos. Devemos viver uma vida de total abstinência para sermos aceitos por Deus e deixa de se pregar o remédio, que é o poder da cruz de Cristo. Nós devemos voltar os nossos olhos para a cruz de Cristo, para o seu sacrifício de amor. Esse é o remédio para essa doença dos Gálatas, é confiar em Jesus, é crer em Jesus. É tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, e Ele não deixará que os meus pés vacilem. Não há teologia isenta, não há teologia neutra. Lembre-se disso, falamos isso domingo passado. Se você ainda não crê somente em Jesus para a sua salvação e se apoiando nos méritos ou nas obras, você está debaixo da lei. Você está com a doença dos Gálatas. Se você entende que não consegue, que não pode, que não é merecedor, você não dá conta, então você está começando a caminhar para depender de Cristo. E isso é viver pela graça. Que o Senhor possa abençoar o seu coração, queridos. Que você possa, em nome de Jesus, ser enriquecido pela palavra de Deus. Que você possa viver a vida confiando em Jesus, não dependendo das obras da lei, não dependendo daquilo que a lei pode fazer, dos seus próprios méritos. Presta atenção, queridos, você foi salvo em Jesus para poder viver pela graça de Jesus. Paulo se preocupou muito com aqueles irmãos. Ele exortou aqueles irmãos, olha, eu gostaria que as pessoas que estão disseminando essas coisas no meio de vocês fossem cortadas daí. Por quê? Porque isso acaba tirando a nossa confiança em Jesus, começa a colocar confiança em nós mesmos. Então hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Hoje eu não estou bem, então eu não quero orar. Hoje eu acho que eu não preciso. Então hoje eu acho que eu não fiz nada de errado, hoje eu não preciso ter comunhão com Deus. Quantas vezes eu já tive esse pensamento? Hoje eu não fiz nada de errado, eu olho assim, não, hoje eu não pequei, então hoje eu não preciso pedir perdão, não preciso me arrepender. Queridos, muito mais do que pedir perdão e se arrepender é você ter comunhão com Deus. Não deixe passar um minuto do seu dia sem que você tenha comunhão com Cristo Jesus, pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é favor imerecido, é algo que vem de Deus para a sua vida, queridos. Viva debaixo da graça. Tem uma canção muito linda, queridos, que diz, porque é um texto, né? Porque estáis debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não terá mais domínio sobre a vida de vocês. Porque agora eu sou guiado pela luz de Cristo. Agora a minha vida cristã é uma vida que faz sentido. Agora ser um cristão não é algo pesado. Ser cristão agora não significa agora ficar simplesmente obedecendo regras, não. Ser cristão significa amar a Deus sobre todas as coisas. E isso não é pesado para mim, porque eu entendo que Ele me amou primeiro. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor enriqueça o seu coração e você seja edificado em nome de Jesus. E continue conosco, porque nós temos outros estudos. Nosso irmão Tiago, nosso irmão Zarnardo estão preparando grandes estudos para nós e que o Senhor possa falar aos nossos corações. Um grande abraço.
Deus abençoe. Porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós. Considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus, porque estais debaixo da graça e não debaixo da lei. O pecado não mais terá domínio sobre vós, sobre vós.